Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e hoje o vídeo que eu produzi fala sobre histologia. Então, nós temos aí um começo de estudo de histologia. Aqui, nas últimas aulas, eu falei um pouco sobre a gametogênese, né? E eu estou seguindo uma linha de raciocínio básica, né? Depois da formação do zigoto, vem a diferenciação celular, e depois da diferenciação celular, vem a formação dos tecidos. Então, primeiro vamos organizar as ideias seguindo uma lógica. Toda vez que um organismo pluricelular, como, por exemplo, os seres humanos ou qualquer mamífero vertebrado, e até mesmo invertebrados, eles se desenvolvem, né, dentro do seu ovo ou dentro de um útero, eles precisam ter uma especialização de células, ou seja, as células elas precisam se definir de acordo com as suas funções. Então aí acontece uma coisa chamada de diferenciação celular. No começo você pode achar que diferenciação quer dizer tornar-se diferente, mas não é uma célula tornar-se diferente da outra, é um conjunto de células tornando-se diferente de outro conjunto de células, porque conforme o corpo vai se tornando cada vez mais complexo, ele precisa ter uma organização celular. Não dá para um organismo como um ser humano ser formado por tantas células e todas elas iguais. É preciso que haja, então, uma formação de tecidos, diferentes tecidos, para que esses diferentes tecidos possam realizar diferentes funções. Então vamos começar aqui. Eu coloquei uma definição de tecido, né? Tecidos, o que são os tecidos, né? São conjuntos de células, e esse conjunto de células que atuam de maneira, olha só, integrada, tá? Então elas trabalham em conjunto, né? Desempenhando determinadas funções. Esse conjunto de células podem ter estruturas semelhantes, ou seja, o formato das células são todos semelhantes, como acontece, por exemplo, no tecido epitelial, em que as células são iguais, né, fisicamente iguais, como também podem ser diferentes. Por exemplo, o tecido hematopoético, ou o tecido sanguíneo, né, o sangue, ele é um tecido, ele é formado por várias células. A princípio, essa é a definição básica de tecido, né, uma estrutura formada por várias células. Só que essas células que formam os tecidos são células que são diferentes, os glóbulos brancos são diferentes dos glóbulos vermelhos, então podem ser diferentes então. Existem 4 tipos importantes de tecido que você precisa saber. São os 4 tecidos fundamentais do corpo humano, a saber, os tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e o tecido nervoso. Note que o nervoso está no singular, porque na verdade o nervoso é um tipo só, tá? Os conjuntivos são vários. Aliás, o conjuntivo é um multitecido, ele dá origem a várias estruturas. O epitelial, ele basicamente faz o revestimento do corpo, o revestimento dos órgãos internos e as glândulas. O muscular, ele é um tecido, de certa forma, padronizado, né? Muito simples, porque a função dele é só contrair e relaxar. O nervoso, sim, tem uma gama de atividades imensa, mas o jeitão da célula, basicamente, é igual, tá? Então, essa é a forma com que nós organizamos os tecidos do corpo, em 4 tecidos principais. O tecido epitelial é sempre o primeiro que a gente começa, tá? Por uma questão, talvez, de facilidade da compreensão dele.
Por exemplo, o tecido epitelial é aquele que você consegue ver, né? Quando você olha a sua pele, né? Quem reveste a sua pele é tecido epitelial, tá? Então esse é o mais fácil de identificar. Os tecidos epiteliais podem também ser chamados de epitélios, tá? Eles são formados por células justapostas, e eu destaquei essa palavra justaposta porque ela é muito usada. Justaposta, postas juntas, né? Bem justas, bem coladas, bem unidas. Essa é a característica que identifica o tecido epitelial. Células justapostas, né? Firmemente unidas, bem aderidas, porque afinal de contas, se você olhar para esse revestimento da pele, o epitélio, uma das funções importantes que ele faz é proteger o nosso corpo contra substâncias químicas e agentes microbiológicos patogênicos como vírus e bactérias que podem penetrar no nosso corpo, e não fazem porque nós temos essa camada de revestimento, certo? Como essas células são muito juntas, muito unidas uma à outra, o que acontece? Não existe espaço suficiente entre elas para que haja muita substância, né, de preenchimento, que é uma coisa muito comum entre as células, mas no epitelial não, pouca substância de preenchimento. Essa substância de preenchimento é conhecida como substância intercelular ou intersticial, tá? Então essa é uma substância que aparece em mínima quantidade, apenas uma cola, uma liga entre uma célula e outra, né? Bom, como não existe espaço entre as células, acontece um fenômeno interessante. As células, elas não recebem os nutrientes diretamente do sangue, por uma razão muito simples. O sangue simplesmente não passa pelo tecido epitelial. As camadas de tecido epitelial não são irrigadas diretamente por vasos sanguíneos. Então, o que acontece? Os vasos sanguíneos passam numa outra camada abaixo, que é chamada de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, que é esse aqui, ao contrário do tecido epitelial, ele não é justaposto. Eles são células dispostas de uma forma bem distante uma da outra, com bastante substância intersticial. Então, é um tecido meio maleável, meio gelatinoso, e por lá passam os vasos sanguíneos. Como os vasos sanguíneos não conseguem trazer alimento diretamente para as células epiteliais, o sangue deixa os nutrientes numa camada que fica logo abaixo. Essa camada é a lâmina basal, tá? A lâmina basal, ela é uma substância de um aspecto gelatinoso que é produzida pelas células epiteliais. Então, e lá tem bastante colágeno e glicoproteínas, tá? Essa massa gelatinosa, ela também ajuda a manter as camadas da pele bem organizadas, porque o colágeno, a elastina, né, são feitos para isso. E as glicoproteínas, açúcar com proteína. Então, essa substância, ela tem uma capacidade muito grande de armazenar nutrientes. E esses nutrientes depois são passados para as células subjacentes, através de um processo que é uma difusão, tá bom? Bom, mas isso você só vai entender quando eu mostrar um esquema de um tecido epitelial, e isso fica para a próxima aula, tá bom? Aguarde a próxima aula, a sequência dessa para explicar como funciona isso tudo, tá bom, gente? Um abraço, até já, tchau!